lutar até o final. Porque aquilo que eu falei... E o advogado, ele deu várias brechas. Outra coisa, chegou uma hora que ele não sabia o que estava fazendo. E ele fala de manutenção de posse. Nós temos 3 possessórios. Reintegração é a perda da posse total. Manutenção é a perda parcial. E tem o interdito proibitório, que eu quero a prevenção, porque o imóvel vai ser invadido. E nesse caso, ele peticionou errado, ele fala em manutenção de posse. Mas não é a perda parcial, é a perda total. Vários erros na inicial, vários erros que poderiam ter sido combatidos, entendeu? Sim. Então, acho que é isso que eu gostaria de saber do senhor, né? Além do senhor me deu uma aula, né? Acho que ninguém nunca falou nada disso. Só falava assim, tá bom, a gente vai tentar. E eu queria saber isso, né? Se o senhor poderia nos representar e prestar o serviço. A gente mora em Colombo. Colombo é um município aqui de Curitiba, do ladinho aqui da capital. E eu queria saber se daria como, se tem como a gente fazer alguma coisa, porque inclusive a fala do outro, até mesmo, porque é isso, o outro advogado, eu falei, tá, mas o que a gente pode, ele falou que a gente tem até final de abril, mais ou menos, para recorrer. E ele não falou nada, não falou que vai recorrer, nada? Não, então, ele falou, eu tenho até final de abril. Eu falei, mas vamos recorrer? Porque é isso que eu quero, eu vou recorrer. Só que toma cuidado, né, final de abril. Você sabe que um recurso, após a decisão, tudo bem, a sentença tem que ser publicada, mas é 15 dias, né? Então, como que vai final de abril? Precisa ver direitinho, porque não é final de abril, entendeu? Ele falou final de abril. Daí foi isso, daí ele falou, vai ser muito difícil, eu nem sei o que eu vou escrever. Ele falou isso. Nossa Senhora. Eu nem sei o que eu vou falar, mas a gente pode tentar. E daí quando ele falou isso, eu falei, gente, como você, como profissional, eu vendo pra minha profissão, como o senhor falou, quando eu não sei fazer alguma coisa, e tá tudo bem, a gente é ser humano, eu não sei um monte de coisa da minha área, eu falo, olha, eu não tô propensa a esse trabalho, mas isso também me falasse no começo. Porque eu deixei sempre, aquilo que eu falei, eu nunca fui inocente ou tipo de falar, não, é uma coisinha super fácil, o senhor pega aqui, não. Eu sabia que era uma coisa difícil, o dinheiro que a gente paga é muito ralado, muito suado. Então falasse, né, de todas as formas claras, eu ia buscar, tanto que é isso, agora eu tô saindo do estado porque, inclusive, uma época alguém nos deu esse conselho, que não era pra gente pegar pessoas próximas, mas... Tá sempre errado, eu falo que contratar, olha, Deus me perdoe, mas contratar amigo, seja advogado, seja médico, seja mecânico, mecânica, não, é melhor contratar o desconhecido, porque o desconhecido é profissional. Não deu certo, arruma de novo aqui, você vai fazer isso, me prova que você fez. Agora você contrata o amigo, a amiga, depois você fica com medo de falar alguma coisa, de perder a amizade. Só que quem tá perdendo a casa é você, concorda? E o outro, o anterior desse, é isso que eu falo, que me amedrontou também, que a fala foi o seguinte, eu falei, nossa, a nossa situação tá feia, assim, né? Sim, tá muito feio. E daí eu fiz a fala, eu falei, nossa, mas e a família do lado, como que eles estão? Eles estão lá, não sei como, estão lá até hoje. Eu falei, você é o advogado que representa ela. Como que você não sabe como ela tá lá até hoje? Eu também quero saber como ela tá lá até hoje. Parece que tá mais perdido que serve no tiroteio, né? E essa é a fala de desdém que você faz, eu não sei como ela tá lá até hoje. E você vê, a reintegração de posse tem defesa. Tem defesas boas. Daria para alegar o que? Juiz, em trocação errada. Ele está discutindo posse, mas quem tem posse há 32 anos somos nós. Ou faz uso capião e pede a suspensão do processo de reintegração de posse até que seja julgado o uso capião. O uso capião pode demorar 3 anos. Se o juiz da reintegração concordar e suspender a ação, concorda que você fica no imóvel no mínimo 3 anos? Já é um alívio, não é? Claro, é um alívio. Para quem não tem, né, caso nenhum, gente... E assim... Deu a liminar, faz o agravo do instrumento, como vai desistir assim? Sim, e foi isso que a gente... Esse sempre foi a nossa fala. Não, Meu Deus. vamos lutando assim, né? Até tem hora que ninguém é melhor que ninguém, Deus deu a mesma capacidade para todos, mas eu tenho propriedade para falar porque eu dou aula todo dia. Chega uma hora que cansa. Eu falo que a classe jurídica, infelizmente, ela é muito preguiçosa.
Eu atendo muitos alunos e muita gente quer o quê? Modelo de peça. Ou seja, não quer nem montar a peça, quer pegar no Google. É assustador, né? É assustador. É assustador. Eu fico pensando, se o médico e a médica é igual ao advogado, estão perdidos. Deus ajude a gente não ficar doente, né? É assustador porque, como o senhor falou, assim, lendo de forma bem básica, e óbvio, eu não tenho entendimento, eu vi assim, mas não usou esse artigo, não usou isso que tem na legislação, até a questão de, como eu falei, eu posso estar enganada, mas meu pai é um idoso, o direito à moradia é um idoso, e são brechas, eu não sei se vai funcionar, mas você coloca. Se o juiz vai falar, não, minha filha, isso aqui tá nada a ver. E outra, nesse momento vale tudo, né? Tendo coerência, vale tudo. Isso, mas está na legislação. Por que a gente não pega a nossa própria legislação e tenta usar ao nosso favor? Porque e vocês deram sorte, porque o advogado do proprietário, não vou falar que é ruim, que a gente é de falar, mas é muito fora do eixo, né? Eu acho que ele previdenciário, trabalhista, deve ser trabalhista. Porque ele não sabe, chegou o momento de fazer um pedido. Ele não fez até agora. Ou seja, ele está totalmente perdido na ação. Ele fez confusão de missão de posse, que é uma petitória, que é uma ação que eu quero a posse pela primeira vez com base na propriedade, com reintegração de posse para desocupar o imóvel, que é uma ação que tem briga de posse, nada com a propriedade. Então tá ruim. Ele está bem perdido. Se ele fosse um advogado, né, o pessoal aí fosse mais organizado e da área, já tinha tirado vocês, viu? Sim, eu acho que sim também. E é aquilo, nossa, foi um horror. Na pandemia, eles ficavam no nosso portão tentando intimidar. Foi horrível. Ele trazia como se fossem uns capangas, assim, tipo, e ficava no nosso portão, a gente tendo que sair para trabalhar de manhã. Tanto que daí, quando a gente pediu o advogado, e aquilo nem isso foi usado, nada foi usado. Daí parou, sabe? Acho que ele viu que a gente né, foi buscar os nossos direitos. Daí eles pararam de incomodar no portão, essas coisas. Porque acho que eles viram que a gente também não estava... Eu acho que, como o senhor falou, eu acho que toda vez que alguém escreve a nossa ação e manda, eles devem dar risada. Porque eu acho que ao mesmo tempo eles pensam, meu Deus, essa menina... Tipo, acho que eles não sabem que sou eu que... Acho que eles pensam que é meu pai. E como eu falei, meu pai, coitado. Não, eu estou vendo aqui, se o advogado fosse da área, já tinha tirado vocês. Quando que eu devo ingressar com uma integração de posse? Quando eu não tenho registro, não tenho nada, então eu vou brigar pela posse. Ele errou a ação, tinha que ser reivindicatória, não tinha que brigar pela posse, tinha que brigar pelo registro. Então, se fosse um advogada mais preparada, com certeza já tinha tirado vocês. Por quê? Porque tinha feito a ação certa, já tinha levado a liminar, foi muito mal, sabe? Que bom. E é isso, a gente, eu acho que ele até o outro lado se surpreende, eu acho que eles pensam, nossa, quando a gente tá com a faca e o queijo na mão, ela dá uma reviravolta e traz um outro negócio, traz um outro elemento. Mas a gente brinca que eles também devem olhar assim, a primeira defesa, meu Deus, depois que a gente viu, eu fiquei, não é possível. Mas enfim, essa é a nossa situação. Eu mandei o primeiro, eu tenho um processo anterior que eu posso enviar para o senhor também. Eu já achei. Já vem tudo, né? Eu já achei. O que eu queria te falar aqui? É isso mesmo, não tem. Você sabe que não tem jeito. Aqui a gente tem que falar a verdade e advocacia de resultado, sim, né? A guerra não se ganha de uma vez, às vezes. Muitas vezes você ganha uma batalha, ganha outra aqui, outra ali. E nesse momento a minha preocupação é o quê? Evitar a reintegração. Porque depois que ocorreu a reintegração, acabou, né? Acabou. Sim, então, daí como eu vou voltar? O que tem que fazer agora aqui? Tem que fazer um recurso. Nesse recurso tem que pedir o efeito suspensivo. Além do recurso, que é obrigação, e o recurso não vai dar em nada, hein? Não, está tudo mal feito, não vai consertar no recurso. Tem que fazer a distribuição do usucapião, tem que distribuir o usucapião, e aí distribuindo o usucapião, vai lá na reintegração de posse, já tem recurso lá em andamento, mas é o único meio. Aí faz uma petição pedindo a suspensão da reintegração de posse até que o usucapião seja julgado, entendeu? Entendi.
Ou seja, a única tese Não. boa, que não é aventura jurídica, que não vai gastar dinheiro à toa é essa. Então, a gente poderia fazer... Pode. Então, teria que fazer o quê? 1. Defesa do recurso. Uma advocacia de resultado. 2. Uso capião. E 3. Sim. Peticionar na reintegração de posse para pedir a suspensão e alegar o artigo 313 do Código de Processo Civil. Então, são 3 peças, entendeu? Entendi. Manda um e-mail para Ana Paula. Ana Paula é minha gerente financeira administrativa. Eu vou passar para vocês o orçamento mínimo. A peça para suspender eu nem cobro para ajudar vocês. Eu vou cobrar só o uso capião. O recurso também eu faço para ajudar vocês, apesar de ser bem técnico, também não vai dar para consertar muita coisa, mas eu ajudo sim, porque eu fico preocupado, fico com dó, né? A gente não tem que ter dó de ninguém, mas fico triste, né, de ver que tudo foi mal conduzido, ou seja, um advogado do outro lado que errou a ação, errou a tese, e o do lado de cá não soube aproveitar, né? Não soube aproveitar. Sim. Não existe causa-ganha, ninguém é melhor que ninguém, né? Eu acho que a gente tem que se especializar, estudar um assunto e ser especialista naquele assunto, mas foi um show de horrores, e o maior interessado era o lado seu, o lado de cá, aproveitar melhor, né? Esse show de horrores, podendo fazer algo melhor, e não foi feito, né? Uma bagunça. E aquilo, meus pais, eles têm muito esse sentimento de injustiça, porque é aquilo que a gente fala, porque é só a gente, tipo, tudo bem, é óbvio que a gente não quer o mal, né? A gente sofre com o outro lado, porque o outro lado permaneceu com o advogado anterior. E a gente sabe que, só que a gente não tem o poder, né, da fala. A gente tentou aconselhar, mas, tipo, a gente não tem o poder de decisão do outro. E outra, numa audiência justificativa, se tivesse, você já matava ali, o juiz ia ver que vocês têm a posse, né, há muito tempo. E outra coisa, doutor, isso é não sei se também faria diferença, mas assim, por exemplo, a do nosso vizinho é julgado em Colombo. Colombo é um município, tem prefeitura e tudo mais. É julgado em Colombo. O nosso foi jogado para Curitiba. Porque será que é divisa da área? Não é tão divisa, Não. Assim, a gente está bem próximo de Curitiba. Então, por exemplo, assim, o que nos delimita é a ponte. A ponte para cima é Colombo. A gente tá uma distância boa, a gente não está no meio da ponte. Então, a gente é Colombo mesmo. O nosso endereço é Rodovia da Uva, o nosso CEP é Colombo, o nosso município é Colombo, eu voto em Colombo. Então, a gente é Colombo. E o nosso foi jogado para Curitiba e o dela é em Colombo. O da outra moça é jogado em Colombo. A gente até sempre ficou pensando, será que ele jogou o nosso para Curitiba porque isso ia beneficiar? Não sei, não entendo. Se isso ia beneficiar ele jogou. E eu fiz uma coisa, que eu também não sei se estava certo, mas daí foi um ato de desespero. Eu fiz uma denúncia para o Ministério Público. Não sei se isso também vai reverberar em alguma coisa. Não. E você fez denúncia no Ministério Público do quê? É disso, da integração. Eu fiz esse texto, eu não sei se também vai reverberar. Acho que não, porque eu fiz pelo Ministério Público de Curitiba e eles jogaram para o Ministério de Colombo, e daí eu não sei os passos porque ainda não deu os prazos deles lá. Não sei se iam dar alguma coisa. Foi tudo muito mal feito, viu? Deus do céu. Foi mesmo, né? Aquilo que eu falei, eu leio por si. Porque assim, eu gosto, né? Acho que tá um pouco na veia. Vem no processo, um fala groselha, o outro não sabe o que tá falando. Sabe um negócio assustador? Parece que todo mundo é de áreas diferentes. Talvez o advogado do proprietário, advogado trabalhista. O advogado que defendeu vocês, talvez é previdenciário. E aí não fala coisa com coisa, sabe? E assim, a gente tem a impressão, assim, como eu falei, se o senhor for buscar esse outro nome, que é Osmar Mila, você vai ver uns 500 processos dele no Jus Brasil, assim. Tudo referente a uso capião, a reintegração, a blá blá blá. Eu acho que esse advogado dele é alguém de família mesmo, porque eu fico pensando, gente, olha, parabéns, você é muito rico, você não aproveita sua vida e fica infernizando os outros, porque, né, vai fazer alguma coisa, já que você tem tanto dinheiro para pagar advogado, então eu acho que é alguém de família, porque, mano,
Senhor, ele tem muito processo. Ele poderia ter Então, feito o quê? Tentado um acordo, ó, gente, me paga parcelado aqui, mas me paga, igual eu vejo, né, alguns fazendo. aquilo que eu falasse o valor, aquilo que eu falei, gente, eu tô aqui desde meus 5 anos de idade. Eu fui pra escola, eu me formei nesse lugar, É uma história, a né? gente é uma história, e, sabe? Foi da onde meu pai tirou o pão para aquilo que eu falei. Eu sou a primeira a ter entrado na faculdade, sabe? Né? Com bolsa. E entrou e se formou, hein? Parabéns. Me Não é fácil, formei, não. eu sou bolsista ProUni 100%, eu me formei, né? Eu trabalho como técnica ambiental. Então, e foi da onde meus pais tiraram o pão, para né, que eu pudesse alçar um pouquinho. E por isso que, assim, às vezes a gente recebe umas falas, deixa pra lá, não se importa, mas eu penso diferente, eu acho que são a minha família, são meus pais, e não é simplesmente deixa pra lá, né? Então, aquilo que eu falei, não importa. O senhor até podia me dar uma negativa, eu vou lutar até o final, até o último recurso que eu tiver. O que eu te falei aqui, Então, o recurso não vai consertar, mas tem que fazer. não, sim. Tem que fazer por quê? Porque é importante fazer um recurso, porque não deixa transitar em julgado. Né? Então, se a gente conseguir um eventual efeito suspensivo, já ajuda muito. Mas, já ajuda. Agora, o que vai salvar e vai ter que fazer rápido, e aí se for fazer, tem que ser urgente, né? De fato seria o quê? O uso capião distribuído. Você sabe que o uso capião tem que juntar documentos, isso demora. Então, qual que é a dica que eu dou? Distribui o uso capião, pede prazo suplementar para juntada de provas, porque a gente não tem tempo, né, para ficar escaneando. Claro que o uso capião é legal, o objetivo é regularizar, mas o grande objetivo do uso capião é fundamentar a suspensão, né? O que seria o escaneado, o senhor diz? Água, luz, porque para fazer o uso capião a gente precisa... Eu tenho. Tem? Eu tenho tudo isso. Em PDF? Eu até vou mandar. Tem em PDF. Eu tenho as fotos documentadas por ano, desde quando a gente iniciou, até... Eu acho que o processo começou em 2018, lógico, eu tenho até de hoje, né, porque eu moro aqui. E eu tenho todos os comprovantes. Eu mando para o senhor também por esse e-mail. Isso, manda por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, que é fácil, né? Também pode ser. Acho que eu mando pelo WhatsApp. Que eu vou escrever o e-mail também, né? Daí para o senhor dar uma olhada, mas eu já tenho isso. Tanto que isso fui eu que fiz. Isso aquilo que eu falei, a gente sempre lutou para provar. Tipo, não, a gente tem. Por isso que eu falei, quando ele fazia a fala que foi ele que construiu, eu fiquei, não é possível. E não é, tudo bem, vou falar, a gente fala o que a gente quer, né? A gente pode falar o que quiser. Mas então tá, você construiu? Mostra um dia que você esteve presente nesse lugar, né? Uma foto, você deve ter uma foto, um registro, já que você é o ocupante, segundo a sua alegação. Ele alegou no dia do juiz lá que ele construiu cercas, que ele... Óbvio que não, mas mostra essas provas, a gente tem. Aqui o senhor vai ver pelas fotos que dá para ver uma linha do tempo clara, que foi construída as coisas bem aos poucos, né? De como foi feito. Ele não tem isso. Então, peraí, ele alega e tá tudo bem. O juiz fala, não, é que a outra parte alegou, e se ele alegou, tá tudo certo. Vocês não, a prova de vocês é insuficiente. É isso que eu queria entender. Então, mas eu já tenho esse material escaneado, de comprovantes, né, ao longo dos anos, e eu não sei se precisa de algum documento mais robusto, e eu tenho as fotos. Manda o que você tem, e aí o que a gente faz? Corre atrás do uso capião, porque o uso capião vai ter que pedir a suspensão. Eu vou fazer um relatório, para mim lembrar de tudo, que são muitos detalhes, eu vou deixar arquivado aqui no sistema, mas tem que fazer isso, não tem outro jeito, é fazer o uso capião e tentar salvar. A chance existe sim, Érica, existe. Claro, é complexo e tudo mal feito? Foi, mas existe a chance sim, né? Tem que tentar, eu tentaria sim. Tá, eu posso então assim, porque aquilo que eu falei, o outro advogado fez aquela... Eu posso, então, não fazer mais nada com ele, então. Porque aquilo, ele perdeu, né? O nosso contrato era isso, se ele ganhasse... O recurso, talvez ele tenha que fazer o recurso, né? Não está combinado ele fazer o recurso? Não, eu acho que daí ia entrar como se fosse um outro contrato. Entendi, vê direitinho. Mas eu tô aqui para ajudar, fala com ela, tá bom? Mas
Mas eu posso suspender ele, então? Pode. Mesmo que tenha no contrato que vai fazer o recurso, você pode, é uma opção sua. Não, eu acho que o contrato era só para ele representar nessa. Que a gente, daí era isso que a gente tinha acordado. Entendi. Aquilo que eu falei, não é que ele tinha que ganhar, não, né? Eu compreendo tudo que eu falei. Eu sei. Você é gente boa, a gente vê que você entende as coisas, né? Porque tem gente que é maluco. Uma vez eu prestei serviço para um rapaz, foi feita ação revisional, e eu sou muito sincero, ó, não existe causa-ganha, essa ação de risco. Se você quiser fazer, eu faço, mas cuidado, pensa bem. E perdeu a ação. Perdeu a ação, inclusive porque ele não mandou provas. Começou a chorar na reunião, fez reclamação, sabe? Pessoa desequilibrada, né? Pessoa assim não tem nada a ganhar, vai se tratar, né? Sim, é aquilo que eu falei, eu tenho total noção, tanto daí, só que o nosso contrato era só isso, então a princípio se encerrou, eu acho que a gente não tem que assinar nada, né, pra mudar de advogado, nada. Estou à disposição, tá bom? Então tá, o senhor me manda um e-mail pelo WhatsApp? Não, você chama, fala, Camila, eu quero falar com a Ana Paula, tá? Ana Paula? Tá bom, daí eu envio um e-mail por lá, daí vocês me respondem por lá. Isso. Fica com Deus, tá? Não desanima, cabeça boa. Você tem que dar força pros seus pais aí. Sempre tem uma saída, tá? Só não dá jeito pra morte. Bom. Viu? Muito obrigada, doutor Juliano. Mais que o professor ganha um amigo aqui. Fica com Deus, tá? Muito obrigada. Tchau. Eu acho que o senhor ajuda muito com essas falas. Tchau, Erika. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau. Também. Tchau. Não desanima. É a luta da vida. Tá bom.